O Monteiro Lobato retratou no Jeca Tatu toda a carência da situação do brasileiro do interior, do sertanejo. Então era um sujeito com barriga enorme, cheio de lombrigas, de vermes. Era um sujeito pobre, miserável, abandonado pelo poder público, que vivia numa casebre, em piores condições, não tinha nem rede de esgoto, água suja. Então o Jeca Tatu não é só um personagem pitoresco, era um personagem que retratava qual era a condição brasileira da época. Muita pobreza, miséria. Então quem morava no interior, pior ainda, né? As condições eram muito piores. Mas tem uma passagem do Jeca Tatu que o Jeca fica tão desanimado da vida, talvez pela doença, pelos vermes que ele tem na barriga, ele fica tão desmotivado de viver que ele não acha sentido viver, não acha sentido para viver, e ele quer morrer, e ele decide morrer. Aí os parentes vão lá, os amigos vão lá, conversam com ele, falam isso, falam aquilo, tentam convencê-lo a reagir, ele não quer reagir. Está deitado na rede dele confortavelmente lá, né? E diz que quer morrer, etc. Aí todo mundo tenta pensar uma ideia, o que a gente pode fazer para o Jeca reagir? Ele quer morrer, quer ser enterrado vivo, não sei o que, etc e tal. Aí alguém tem uma ideia. Ele diz: eu quero morrer e nada que vocês disserem vai me ajudar e eu não vou mudar de ideia. Aí a turma pega ele na rede e vai levando para o túmulo. E durante o caminho alguém fala assim: Jeca, eu queria oferecer para você um pratão de arroz para você comer. Está quentinho, está uma delícia, acabou de ser feito o prato de arroz. Ele fala assim: é arroz com casca ou sem casca? A pessoa diz: é com casca. Então pode tocar inteiro. E aí, essa é a história, né? Mas o Jeca, ele perde o sentido da vida. Ele não acha mais graça, ele não acha motivo para viver. E eu lembrei desse personagem hoje de manhã, do Jeca Tatu, para descrevê-lo como um sujeito esquecido pela sociedade, pelo Estado, pelo poder público. Mas o Jeca Tatu é contemporâneo, porque o Jeca Tatu, ele lembra um personagem que representa hoje a sociedade contemporânea. Hoje a sociedade contemporânea está dentro daquilo que a filosofia costuma chamar de pensamento limitado. Pensamento limitado é quando nós focamos somente em nós, em nossa vida, em nossos sonhos e na busca do nosso sentido. Então, para a filosofia, o problema do pensamento limitado é que a gente deixa de perceber o entorno da vida. Que a vida não se limita à nossa casa, aos nossos sonhos de consumo, ao nosso trabalho, aos nossos projetos. Que o mundo é maior do que a nossa própria vida. E uma das formas de combater essa tendência do pensamento limitado, a filosofia chama de pensamento alargado. O que é um pensamento alargado? É você procurar se colocar no lugar do outro, não só para entender o outro, mas para tentar avaliar o quanto de narcisismo você tem que te impede de se envolver com a coisa do outro, necessidade do outro, para tentar ajudar o outro, como os amigos do Jeca Tatu tentaram fazer. Dessa forma, queridos, o espírito alargado, esse espírito que olha para além das lentes do seu óculos, ele assume o ponto de vista do outro. Ele olha para o mundo, mas ele olha para o mundo como um participante ativo no mundo. Há muita coisa a se fazer e eu preciso fazer, dar a minha parte, dar a minha participação e colaboração. E o pensamento alargado, ele vai fazer você sair do seu círculo de egocentrismo, vai fazer você conhecer valores diferentes dos seus, pensamentos diferentes da sua maneira de pensar, e encontrar na necessidade do outro uma razão para viver. Então eu queria falar hoje que um dos sentidos da vida é realmente encontrar na necessidade do outro uma missão para tentar socorrer e ajudar.
É isso que nós lemos na Bíblia. Paulo escreve essa carta que chama Filipenses. Ele diz: gente, eu aconselho vocês a imitarem a conduta de Cristo. E daí ele está falando desse pensamento alargado. Porque quando você olha para a figura de Cristo, para a pessoa de Cristo, você pode de fato concordar e chegar à convicção que Cristo tinha esse pensamento global, não local. Esse pensamento alargado, expansivo, expandido. E o caráter cristão que Jesus ensinou é baseado no altruísmo. O altruísmo significa ver além de si próprio. Ele olha para fora, para além da sua necessidade, para além dos seus desejos, encontra no sentido da vida, ou na vida encontra o sentido de ajudar o outro, prestar o serviço ao outro, ser solidário à dor do outro. Eu tirei 3 frases desse texto de Filipenses que você percebeu na leitura. O primeiro deles, Paulo dá um conselho: se vocês querem imitar Jesus, façam 3 coisas que ele nunca fez, e nunca façam isso. Primeiro, não joguem sujo. Segundo, não bajulem ninguém. E terceiro, ponham o seu interesse próprio de lado. Essas 3 frases de Paulo embasam o pensamento alargado. Porque na vida, se você entende que você vive em comunidade, e quando eu falo de comunidade, eu estou falando de família, estou falando de igreja, Paulo está dizendo: olha, não joguem sujo com ninguém para conseguir vantagem para vocês. Segunda coisa, não bajulem ninguém. Não sejam interesseiros para conseguir o que vocês querem. Não sejam amigos de alguém só porque alguém pode dar alguma coisa para você. E terceiro, põe o seu interesse próprio de lado. Enxergue um pouco mais longe. Então, baseado nesse conselho de Paulo, eu queria falar sobre 3 realidades nessa manhã sobre o sentido da vida. A primeira é que o sentido da vida é praticar a solidariedade. O texto de Paulo diz assim: não fiquem obcecados em tirar vantagem. Esqueçam-se de vocês o bastante para estender a mão e ajudar. Gente, como nós vivemos um mundo em que as pessoas querem tirar vantagem dos outros? Isso é impressionante. No mercado de trabalho e em qualquer círculo que envolva pessoas que querem tirar vantagem do outro. Isso é muito comum na política brasileira. Cada um quer tirar a vantagem sua. No Congresso Nacional há uma troca de favores. Por quê? Porque eu dou apoio para você se você me der algo em troca. É assim que funciona a política brasileira. Não deveria ser assim que funcionasse, mas é assim que funciona. Você sabe, a política brasileira, seja no Congresso Nacional, seja no Estado, seja aqui no município, é troca de favor. Você não aprova nada se você não der algo em troca, em compensação. Tirar vantagem. Só que para muita gente, a vida, na verdade, é um jogo de interesses. Tem gente que pensa que a vida é uma troca de interesses. E eu tenho que levar melhor. Um filósofo muito antigo falou que o homem é lobo do próprio homem. Lembra? Então tem gente que age, pensa e vive desse jeito. Está vivendo na selva. Está tentando caçar o outro para levar melhor. Em todos os sentidos. O que nós temos que aprender na Bíblia, porém, é que ninguém constrói nada sozinho. Constrói. Seja qual for o projeto que você imaginar, ninguém constrói nada sozinho. Ninguém chega lá sozinho. Ninguém chega a um nível melhor de vida sozinho. Nós trabalhamos e vivemos em regime de colaboração. Nós dependemos dos outros. Nós precisamos dos outros. Não há projeto que tenha sucesso sem espírito de equipe. Não dá para pensar em eu levar vantagem, em eu crescer na vida, usando o outro.
tirando vantagem em cima do outro. Isso não existe, porque chega uma hora que o outro vai cansar de ser usado, vai acordar, porque ele vai perceber que ele é só um objeto. E cá entre nós, ninguém aqui deseja ser objeto para conseguir a satisfação do outro. Não há casamento bem sucedido onde apenas uma das partes faz todo o esforço e a outra só quer tirar vantagem. Não funciona. Então, nas relações humanas, o cooperativismo, o que a gente diz 50%, 50%, é fundamental. Se não tiver, não vai. Se não tiver solidariedade participativa, não vai. Para o próprio Jesus ter o sucesso da missão dele, do Evangelho, o que ele teve que fazer? Para divulgar a sua obra na terra? Ele teve que chamar 12 homens. Ele teve que formar uma equipe. Ele não fez nada sozinho. Aliás, Jesus era tão humilde que ele chegou a dizer o seguinte: o discípulo bem instruído será melhor que o seu mestre. Olha a humildade de Jesus. A outra coisa que ele falou: vocês farão as obras que eu faço, e farão maiores ainda. Olha a humildade de Jesus. Vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Isso é espírito de equipe. Isso é dizer: olha, gente, eu quero que vocês cresçam junto comigo e até me superem. Isso é espírito de equipe. Isso é colaboração. Além disso, de formar essa equipe que tinha problemas, né? Jesus pegou 12 homens que não eram nada fáceis, não é? Ele escolheu um tal de Pedro, que era um arrogante, topetudo, que dizia: todo mundo vai te negar, todo mundo vai te trair, eu não. E foi o primeiro a fazer isso. Ele escolheu um Judas, que era ladrão, que roubava o dinheiro das viagens. Ele escolheu Natanael, que era cheio de preconceito contra Jesus, ser nazareno. Ele escolheu o tal de Simão Zelote. Não sei se você sabe, Simão é o nome, Zelote é o grupo ao qual ele pertencia. Zelote era aquele que pegava em armas contra o Império Romano. Ele tinha um cara que era do PT. Ele tinha um petista dentro do grupo, daquele radical chamado esquerdista. Então não deve ter sido fácil juntar essa equipe e trabalhar com ela 3 anos, não é? Mas a Bíblia diz uma coisa: que Jesus amou-os até o fim. Além de juntar essa turma de 12, ele estendeu a mão para outros de fora do grupo, para ajudar os que precisavam de socorro. Fez muitos milagres, muitas orações, tinha sempre uma palavra de conforto, de alento para quem precisava. Então a gente tem que aprender com Jesus de que o mundo é maior do que o nosso umbigo, do que as nossas pequenas fantasias bobas. Encontrar nele e praticar esse espírito solidário que vai combater esse espírito egocêntrico que a gente tem na cultura contemporânea, que sempre faz que sempre nos faz olhar para o umbigo em primeiro lugar, em vez de olhar de maneira expandida para os demais. Você sabe que a Bíblia diz uma coisa: mais bem-aventurado é dar do que receber. É mais feliz quem dá do que quem recebe. E é verdade. Se você já praticou isso, você sabe que isso é verdade. Você é mais feliz quando você doa algo e dá algo para alguém que precisa, do que quando você recebe algo, porque o fato de você ver que aquilo que você deu ajudou uma necessidade, tirou a pessoa do aperto, traz uma alegria interna que não tem preço, gente. Não tem preço que pague isso. Você vê que a pessoa saiu do aperto porque você ajudou, isso não tem preço. É uma alegria que não se paga. Por isso que a Bíblia fala: mais bem-aventurado é dar do que receber. Obter ajuda, socorrer, nos torna felizes. Porque essa é a busca de todo ser humano: ser feliz.
Mas para ser feliz, a gente só vai ser feliz quando a gente entender que precisa estender a mão para os outros. É aí que vem a felicidade. A gente canta aqui todos os domingos quase uma música que na verdade é uma parte da filosofia do filósofo Søren Kierkegaard. Uma frase dele: a felicidade é uma porta que se abre para fora. Quem forçar para dentro ordena que o amor vá embora. Olha que profunda essa frase do Kierkegaard, não é? Do dinamarquês Kierkegaard. A felicidade é uma porta que você não pode abrir para dentro, você tem que abrir para fora. A alegria está na rua, a alegria está em abrir o coração para o outro. Então, quando nós pensamos em tirar vantagem para nós estamos diminuindo o valor do outro, porque a gente está vendo o outro como objeto da nossa satisfação. A gente está vendo o outro como caixa de um banco que a gente vai lá e tira o dinheiro e usa. A gente está vendo o outro como um conteúdo do qual nós obtemos o que queremos. Só que o outro não tem o menor valor para nós. Não. Ele é um objeto. Agora, ninguém suporta ser tratado assim muito tempo. E nem deve suportar. Porque o sentido da vida é estender a mão. Não para receber só, mas para ajudar também. É aí que você realmente se torna uma pessoa feliz. A segunda verdade, queridos, é que o sentido da vida é aceitar a nossa condição humana. E Paulo diz assim: tentem pensar como Jesus pensava. Esse é o desafio. Como é que Jesus pensava? Qual que é o pensamento de Jesus? Ele fala assim: mesmo em condição de igualdade com Deus, nunca pensou em tirar proveito dessa condição. Deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de servo, tornando-se humano. Aprenda uma coisa: Jesus na teologia é 100% Deus e 100% homem. Ele é 100% divino, ele é 100% humano. Mas quando ele veio aqui à Terra, ele abriu mão da divindade dele. E ele só usou a divindade, poder divino dele, para curar, para fazer o bem, para ressuscitar mortos como Lázaro. Ele usou a divindade nessas ocasiões, quando pediu a Deus que Deus intervisse, multiplicando pães e peixes. Foi nessas horas que ele usou a divindade. Mas quando ele foi surrado pelos soldados, ele não usou a divindade dele, ele continuou na condição de homem. Quando ele foi preso no jardim e Pedro pegou a espada e tentou cortar a orelha, cortou a orelha do soldado, ele falou: Pedro, guarda a espada, porque se eu quisesse, eu pediria para o Pai, ele mandaria legião de anjos descer agora para me tirar daqui. Então eu não vou usar o meu poder. Na terra eu não vou usar o meu poder. Eu vou ser como qualquer ser humano. Tente pensar como ele. Gente, isso é de uma profundidade que eu acho que a gente não entendeu ainda. Porque tem muita gente nas igrejas fazendo o caminho inverso. Tem muita gente nas igrejas buscando o poder de Deus para se tornar cheio de poder de Deus. Para dizer assim para os outros: eu posso curar você, eu posso fazer milagres acontecer, eu posso ressuscitar, eu posso isso, eu posso aquilo, geralmente em troca de algum favor financeiro que você dá. Não é? Sabe, porém, qual foi o maior orgulho de Jesus, se é que a gente pode atribuir orgulho a Jesus? Ser humano. Então Jesus deixou de lado, quando veio morar aqui, todos os privilégios da divindade. Para que ele fez isso? Para saber o que é ser humano. Ele não sabia, ele sempre foi Deus.
Ele queria saber o que o ser humano sente quando ele está numa situação de tensão, de ansiedade, de medo, de pavor. O que ele sente? Quando ele está lá no jardim de Getsemane e ele vai ser crucificado poucas horas depois, ele está tão agoniado que ele fica a noite inteira orando e está tão ansioso, gente, que a Bíblia diz que ele começa a suar gotas de sangue. Ele sentiu a ansiedade no limite máximo, porque eu nunca suei sangue. Você já suou? Na literatura científica, eu li que esse é um fenômeno raro. Mas quando uma pessoa chega a ficar tão ansiosa a ponto de suar sangue, é porque ela está a ponto de explodir. Por que Jesus tocava leprosos? Porque ele queria saber o que é ser rejeitado. Por que Jesus protegeu a mulher adulta? Porque ele queria saber o seguinte: o que é ser acusado? Então ele viveu a humanidade como um todo dentro de si. Então a condição humana é a impossibilidade de ser divino. É a impossibilidade de você ter poderes divinos. Mais do que isso, é a impossibilidade de você controlar as circunstâncias da sua vida. Ser humano é você chegar a compreender: eu não tenho controle. E deixa eu dizer para você, a pior dor do ser humano, talvez uma das piores dores do ser humano, é quando ele chega a uma conclusão: eu não tenho poder para controlar isso. Isso é angustiante. Quando ele diz: isso aqui escapou da minha mão e eu não tenho como resolver. É quando o ser humano se sente impotente. Essa é a pior dor que existe, uma das piores. E Jesus provou. Mas para ensinar para a gente que essa é a nossa função. E se a gente não aceitar essa condição, a gente vai crer em mentiras evangélicas. Mentiras evangélicas que dizem: se você crer em Jesus, não terá mais problemas. Se você crer em Jesus, não passará por tribulações. Se você crer em Jesus, não terá dificuldades financeiras. Se você crer em Jesus, não enfrentará nenhuma luta. Se você crer em Jesus, será feliz 24 horas por dia. Isso é muito bonito, mas é profundamente falso. Porque nem Jesus teve isso. Vai ver a biografia de Jesus. Qual foi o momento que ele teve descanso? O dia que ele dormiu naquele barquinho, né? Lembra? Ele estava no meio lá atravessando. Ele dormiu. Eu acho que naquela hora que ele dormiu, foi aquele momento de... Aí o mar começou a ficar agitado. Os outros vão lá perturbar o som dele. Senhor, acorda aí, nós vamos morrer. Nem aí ele tem sossego. Condição humana, queridos, é essa: a gente ser tomado pela certeza de que não controla nada na vida. Isso apavora você, eu sei. Não apavora? Eu não tenho controle sobre o amanhã. Isso apavora a gente. Porque se for como eu sou extremamente programático, eu sou extremamente perfeccionista, eu sou uma